Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Estamos começando o primeiro Reflexões de 2021. Importante que todos nós tenhamos a tranquilidade de estarmos juntos neste momento difícil que a humanidade atravessa. É preciso que estejamos atentos a todo o desenrolar desse momento difícil. Existem aqueles que vibram sempre contra tudo, mas nós realmente não fazemos parte desse grupo. Nós estamos fazendo parte do grupo que torce a favor de que tudo possa se resolver nesse momento difícil. Tá ok, meus irmãos? Um grande abraço ao Ronaldo Gomes, ao Alexandre dos Santos Córdova, grande abraço. Geraldo dos Santos, grande abraço, meu irmão. Alexander Moraes, obrigado pela presença, Alexander. Jesus os abençoe. Ronaldo, seu boa noite, excelência. Paz e saúde, como você disse, nossa primeira transmissão, nossa live do ano 2021. Muita paz, mais uma vez, gratidão pelo carinho e atenção de todos. Vamos em frente. Jorge Alexandre da Silva Pedrosa, tenente ciclista de artilharia, um grande abraço. Hugo de Souza, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. Marlene Carvalho, obrigado pela sua chegada junto com a gente nesse momento maravilhoso. Ronaldo, veja bem, nós estamos vivendo um momento ímpar. Hoje eu conversava com os alunos da escola, os alunos que vão cumprir algumas aulas que não cumpriram durante o ano por motivos diversos. Nós trabalhamos o mês de julho todo e agora estaremos trabalhando o mês de janeiro todo também, para que esses alunos possam completar a sua carga horária. Alexander Moraes, boa noite, meu irmão. Jesus abençoe. Eliana Cardoso de Freitas, um grande abraço, lá de Guapimirim. Rodrigo Montenário, grande abraço. Eliana, e a chuva aí em Guapimirim, Eliana? Eu recebi um vídeo, esse rio aí, que passa na ponte antes da gente chegar no caminho para sua casa. O rio ali estava agitadíssimo, aquele rio todo iluminado. Eu recebi o vídeo, realmente, Guapimirim, a gente tem que tomar muito cuidado, Ronaldo, porque às vezes a tromba d'água bate lá em cima, em Teresópolis, e a turma está tomando banho de rio, cá embaixo, não sabe de nada. Ali no restaurante do Rogério, na subida, ali no Paraíso, nós temos uma sirene lá. Então, quando temos tromba d'água lá em cima, na Serra dos Órgãos, a própria equipe de guardas do parque aciona aquela sirene para que todos saiam do rio. E realmente, Ronaldo, é assustador, rapaz. Nossa Senhora, já peguei ali algumas vezes. Cachoeira de Matacu. Assustador. Também. Eu já vi, olha, não é fácil não. Eu vi, ninguém me contou não. Cachoeira de Macacu, muito a ruim. água vem lá de Friburgo, que também é outra região perigosa. Boca do Mato, é uma entrada que tem, dá-se o nome de Boca do Mato, que é subida que vai para Friburgo, vai embora.
entre Friburgo e Cachoeira de Macacu. É isso aí. Agora, Guapi também tem os condomínios ali, não é isso? Tem, a Eliana mora num deles. É isso aí. Olha lá. Ela disse que foi assustador. O rio estava nervoso. Quer dizer, a Eliana está acostumada lá. Quer dizer, foi assustador mesmo. Nós estamos num momento de mudanças climáticas, fruto de desmatamento, fruto de poluição, uma série de fatores. E eu via uma análise feita outro dia que a vibração na crosta terrestre reduziu por causa da pandemia. A sismologia registrou a redução na crosta. Interessante, né, rapaz? É uma coisa na parceria com outra. Muito interessante. Você viu uma imagem do lixo na barra do mar jogando o lixo? Eu vi, foi hoje, acho que foi hoje que passou. Foi na barra, foi isso mesmo. Uma montoeira de lixo no mar, a coisa impressionante como nós deterioramos a própria natureza, o nosso próprio habitat. Vamos colocar assim. Mas é interessante, Ronaldo, porque quando eu era pequeno, eu lembro que eu ia ao Maracanã. Rapaz, me deu uma sonolência aqui. O que será que houve, rapaz? Eu, hein? Quando eu era pequeno e ao Maracanã, eu lembro que o pessoal vendia laranjada, limonada, mate. E a gente possuía um copinho de alumínio em que o indivíduo pegava um copo de papel, inseria ali, e aquele copo 100% descartável e não tinha plástico, era só papel. O grau de sujeira e preservação desse detrito na natureza era mínimo, porque o papel se dissolvia. A questão do plástico. Vê ali nos anos 60, 70, essa questão do plástico em larga escala. E o plástico não se desfaz. Não é? São 100 anos, negócio de louco. Então, eu não sei o porquê dessa mudança, mas eu estou comprando aqui para a cantina da escola copos de papel, né? Nos mesmos moldes dos antigos. Você postou um vídeo, uma foto sobre isso. Ah, postei. Jeito vendendo lá refresco na praia de Copacabana. Eu não lembro. Eu lembro que quando eu comprava, o próprio rapaz que vendia, né, o vendedor ali na hora, o ambulante, havia uma lixeirinha do lado ali, você já acabava ali e tinha que devolver o recipientezinho, papel você jogava ali. Um ou outro. Exatamente. Mas ele mesmo já tinha uma lixeirinha do lado dele. Exatamente. Muito mais prático, né? Muito mais óbvio. Samuel Barbosa, um grande abraço, Jesus abençoe, obrigado por estar conosco. A Eliana disse que não estava em casa no dia que o rio ficou mais violento, que o rio ficou mais perigoso, porque o rio passa ali logo atrás da casa da Eliana, um belíssimo recanto. Tem uma imagem grega ali na pedra, logo nos fundos. E é interessantíssimo porque eu ainda perguntava outro dia, vocês não têm medo desse rio aqui no quintal, né? É interessante. Bom, o Lúcio, vamos ver aqui o que o Lúcio disse para nós. Samuel Barbosa dá o seu boa noite. Mauro Eduardo, é uma honra tê-lo conosco. O Lúcio disse que até o caldo de cana era servido de papel, exatamente. Isso aí, Lúcio. Mas, Lúcio, você é garoto novo, rapaz. Isso é para mim que sou velho. Um abraço, Lúcio. Fica com Deus. Sidney Lessa. Um grande abraço, Sidney. Obrigado por estar aí com a gente. A Eliana disse que nessa época ela não era nascida, não lembra, não. Tá certo. Paulinho,
Outra Oi. coisa, a Rocinha também sofreu, se você viu as imagens, com certeza deve ter visto, a enxurrada como descia ali fala morro, mas é montanha, pela montanha, descia pelas É. ruas, vielas, não foi nada fácil. Não foi fácil. Sarinha Freitas, um grande abraço. O Rio de Janeiro, nós temos lá o Maciço da Tijuca. E o Maciço da Tijuca, grande Fleur, um abraço. Marílvia Portela, um grande abraço. Mauro Eduardo, tomei muito esse caldo de cana no copo de papel. Eu também, Mauro. Muito. Com pastel. Em Madureira, na Central do Brasil, aqui em Nova Iguaçu, no bar São Luís, ali debaixo da ponte, você vai se lembrar, ali tinha um caldo de cana que eles moíam lá em cima, ele descia por uma cadeia de alumínio, né, uma chapa de alumínio, que vinha gelando o caldo e abria aqui embaixo e pegava. Era aqui no bar São Luís, aqui em Nova Iguaçu, no pé da ponte. Depois, esse nosso amigo do bar São Luís foi para o Rio de Janeiro e abriu uma lanchonete maravilhosa ali no Leblon. E, rapaz, daqui a pouco eu me lembro o nome da lanchonete, maravilhosa. Sempre ia muito lá. Quem me apresentou aquela lanchonete foi o marido da minha irmã, o Alberto. Maravilhoso. E o Agenor, que era aqui de Nova Iguaçu, que me apresentou lembrando que ele era daqui. Bom, o Geraldo diz que congelou a imagem no aparelho dele. Bom, aqui, para nós, ô Geraldo, as coisas estão normais. Não estou vendo nenhuma dificuldade. E estou assistindo aqui também no outro computador. Está tudo normal, pelo menos até agora. Tá ok, Excelência? Um grande abraço para você. Deixa eu tirar o som dali, senão fica o eco. Muito bem, Ronaldo. Nós estamos num momento... Geraldo disse que retornou. Um abraço, Ronaldo. Olha lá, o Iari disse que era uma serpentina. Não era bem uma serpentina não, Iari. Era uma chapa de aço ondulada e a gente via o caldo escorrendo. Era muito comum em Madureira, tinha um, lá na Central do Brasil também tinha. Tá, espetacular. Tomei muito aquele caldo de cana, graças a Deus. Adoro, como se diz lá em São Paulo, adoro uma garapa. Em Minas também, né, Ronaldo? A garapa, né? Tem. Também, é. O Sidney Lessa manda um fraterno abraço. E para os demais amigos conectados, obrigado, Sidney. É uma honra tê-lo conosco sempre. Zoriel Simas, um grande abraço, Zoriel. Zoliezer, desculpe. Um grande abraço, Zoliezer. Jesus abençoe. Ana Pitti Prado do Nascimento, minha querida prima lá de São Paulo. Um grande abraço, Pitti. Jesus abençoe. Ronaldo, muito bem. Deixa eu ver aqui as nossas efemérides antes da gente entrar no nosso assunto específico. Você veja só, o que eu teria aqui? Em 1958, eu já era nascido, já estava aí com... um ano depois da passagem do professor Leopoldo Machado. Em 58, produzido pela União Soviética, o Sputnik 1, primeiro satélite artificial da Terra, é pulverizado pelo atrito ao fazer a sua reentrada na atmosfera. Nós já comentávamos isso, que a questão, você veja só, em 58, a corrida espacial estava grande e isso ocasionou a questão da disputa de John Kennedy pela conquista da Lua, porque ele estava achando que os Estados Unidos estavam ficando para trás com relação à conquista do espaço.
Essas vaidades são complicadas. Luiz Arthur, grande Luiz Arthur, doutor Luiz Arthur, grande abraço. Jesus o abençoe. Obrigado por estar conosco. Então, o satélite é pulverizado ao retornar. Em 59, a nave espacial russa Luna 1 se torna a primeira a chegar com sucesso perto da Lua. Tudo aquilo que a gente já conversou aqui há algum tempo atrás. Agora eu estou passando para vocês as datas. Ninguém aqui está falando política, de defender nação A, B ou C, não é nada disso. Nossa função aqui é relatar fato histórico. Professora Rosa Maria Mendes Rocha, um grande abraço. Já estou organizando aqui a gente comer um peixinho lá em Tinguá, hein, Rosa? Não podemos deixar de passar a oportunidade, faz tempo que a gente não faz esse bate-papo, amigo. Lá tem espaço, senta afastado, não tem problema, e a gente pode pegar um peixinho lá em Tinguá. É assinado o tratado que cria a Associação Europeia de Livre Comércio. Todos os vizinhos têm que ter uma negociação de livre comércio fácil. Não é? Em 89, aquele incidente desagradável, lá no Golfo de Sidra, que os caças da Marinha Americana abatem 2 MiGs 23 da Líbia. Em 2019, o Grupo de Lima anuncia que não vai reconhecer o governo de Nicolás Maduro. Vamos ver os nascimentos. Eu não gosto de falar em óbito, mas nascimento a gente comemora sempre. Não, o nascimento de fulano, o nascimento, 100 anos do nascimento de fulano, essa comemoração eu acho altamente válida. Nessa data, nascia Maomé V, em 1338. Em 1567, nasce François d'Aguillon, matemático, físico e arquiteto belga. Em 1643, nasce alguém que a gente não pode deixar de comentar sempre, que é Sir Isaac Newton. Não é físico britânico, nasce em 1643. Também participa ali daquele renascimento científico. Em 1809 também nasce Louis Braille, que inventa o método Braille. Você veja como é que a data é importante, hein, gente? O 4 de janeiro é importante. Em 1839, nasce o nosso grande poeta brasileiro, Casimiro de Abreu, que hoje, inclusive, no nosso estado do Rio de Janeiro, nós somos premiados com o município. E eu visitava muito ali o município de Casimiro de Abreu. É um município que engloba praia e montanha. Não é? A gente sobe ali aquela serra de Casimiro de Abreu e vai sair lá em Friburgo, vai sair em Lumiar, que é outro lugar assim apaixonante, tá? E nasce em 1891 Manuel Dias de Abreu, médico, cientista e inventor brasileiro. Lembra do Manuel Dias de Abreu, Ronaldo? Lembra? Vamos ver quem é que lembra. Gerson Cunha, uma grande honra tê-lo conosco. Lembra do Manuel de Abreu? Vamos ver se o Ronaldo se lembra. Na minha adolescência, ele foi importantíssimo. O Ronaldo vai se lembrar logo depois. Boa noite, Gerson. Obrigado por tê-lo conosco. O Abreu, você tinha um problema. É um período que nós tínhamos várias questões ligadas a doenças pulmonares. E o Abreu, então, isso aí, lembrou, viu?
Aí o Abreu, então, ele disse, olha, não precisa fazer essa chapa grande, não. Não dividir essa chapa grande em chapas pequenas. E se apresentar alguma alteração, a gente faz a chapa grande. É claro que foi uma invenção tipo quebra-galho. Algumas manchas do pulmão não apareciam, porque a chapa era pequena. Mas durante muito tempo, para a gente trabalhar e tudo, inclusive no quartel. Sim. Em 68 eu tive que fazer uma abreografia. Tá, então está aí a importância do nosso Abreu, que ajudou muita gente. É claro que não foi 100%, mas deu uma ajuda muito grande ao sistema público de saúde brasileiro. Um avanço. Maria Graça Alcântara Brito, é uma honra tê-la conosco, Maria Graça. Muito obrigado. Grande Sebastião Wagner Berriel, é uma honra tê-lo entre nós, Berriel. Um grande abraço, Jesus o abençoe. Esqueceu do meu cafezinho aqui, para ver se aparece, para tomar um café com a gente. Estamos juntos. Manter amigos é uma arte, né, Ronaldo? E como? Eu não gosto de perder amigo, né? Gosto muito de mantê-los. Muito bem. Zilda Cardoso, nasce em 1936, atriz e humorista brasileira. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque agora vem os falecimentos e eu não gosto de fazer esse tipo de comentário. Muito bem, Ronaldo. Qual seria a nossa proposta de bater um papo hoje com relação a todos? Vejam só, nós temos sido educados a observar tudo sob uma determinada ótica. A gente pega um telejornal e pega um jornal pela manhã da Rede Globo, por exemplo, e as notícias ruins e as críticas são a tônica. Até parece que os jornalistas que ali estão são perfeitos e que a empresa também que noticia é perfeita. Nós sabemos que a banda não toca assim, todos temos imperfeições. Eu gostaria muito que o jornal, principalmente o Jornal da Manhã e o Jornal da Noite, porque você assiste o Jornal da Noite e vai dormir. E de repente vai dormir com o coração pequenininho, pesado, pelas notícias ruins que recebeu. Tem que haver um compromisso da informação. Por outro lado, você não pode pegar um canal como hoje, por exemplo, um canal de TV, pegou lá um acidente em São Paulo na linha férrea e ficou direto, né? Eu estava com 2 televisões ligadas, mas ficou direto naquele acidente. Será que foi? Morreu, não morreu? Quer dizer, isso é doentio com relação à sociedade. E nossos jovens vão crescendo com essa observação doentia. Tá? Leila Carvalho, é uma honra tê-la conosco, professora, mestra Leila Carvalho, um grande abraço. Também professora de ensino superior, Ronaldo. Um grande abraço à professora, é uma honra tê-la conosco. Rosane Ribeiro, grande abraço. Jesus abençoe, muito grato por estar sempre junto com a gente. Eu já pedi desculpas uma vez, tá? Que às vezes eu não recebo aqui a informação de que a pessoa postou. Às vezes eu tomo uma pernada aqui, vocês me desculpem. Tá? Boa noite, Rosane, vamos em frente. Então, veja só. Eu lancei uma obra em 2012, Ronaldo. O nome da obra é Trabalhando o Conhecimento. Eu vou analisar aqui uns trechos com você e vou pedindo a sua observação. Sim. Vamos lá. Aqui eu tenho introdução,
e ali eu digo o seguinte: esta obra tem por finalidade primeira falar sobre o desenvolvimento educacional de cada um, utilizando o ambiente em que vivemos. Para isto, focamos a região do Recôncavo da Guanabara no foco do interior fluminense, provocando principalmente reflexões sobre os diferentes aspectos da cultura deste local. Bruna Mariano, um grande abraço, obrigado por estar aí. Veja só, primeiro tópico é a questão do nosso recôncavo da Guanabara, e que eu insisto em chamar a nossa região de recôncavo fluminense. Região rica em rios, o início da colonização nessa região dá-se via fluvial, eram rios navegáveis, claro que não aceitavam grandes embarcações, eram embarcações de pequeno porte, mas era como se ocupava essa região. Então vejam só, Recôncavo da Guanabara é a nossa Baía de Guanabara. Quando o nosso Rio de Janeiro é desanexado da província do Rio de Janeiro para ser capital, que a capital era Salvador, quando é desanexado, nós ficamos com a província do Rio de Janeiro, e que depois seria, com a proclamação da República, o Estado do Rio de Janeiro. Essa região é o recôncavo fluminense. Por quê? Porque a Guanabara era a capital. E aqui acontece uma coisa interessante, como aconteceu em São Paulo. O indivíduo do Rio colocava o habitante do recôncavo fluminense como um habitante de segunda categoria. Isso. Então era normal você chegar no Rio e ter um deboche qualquer. Né? A gente dava tchau no final da festa. Oh, quando você voltar aqui, traz um filhote de onça pra gente. Tá? Então isso era muito normal. Esse comentário era muito normal. E, lamentavelmente, as coisas se modificaram de tal maneira que hoje o centro da violência passou para lá. Olha que loucura. Impressionante. Permitiu-se uma grande concentração de pessoas de baixa renda, as milícias e o tráfico dominaram essas regiões e a violência deslocou-se para o Rio de Janeiro. Erro administrativo, uma série de fatores que não cabe aqui agora analisar. Mas provocou essa situação diferenciada. E nós, habitantes do Recôncavo, ficamos nos centros urbanos numa situação mais cômoda que algumas regiões do Rio de Janeiro. O Ronaldo mora no Rio de Janeiro, sabe disso. Em algumas regiões ali, em especial da Zona Norte, em especial do centro do Rio de Janeiro, onde a turma diz que é carioca da gema, né, do centro mesmo do Rio, aquelas regiões ficaram altamente conturbadas. Erro administrativo, governante, não é essa a discussão. A discussão foi ficando à margem, como se não é marginalizado, mas à margem, vai ficando à margem, vai ficando ali sempre, você limpa, é como se você limpasse alguma coisa na sua casa, e vai deixando ali escondidinho e tal, para ninguém ver. E é o que aconteceu com a população ou de baixa rendas, e aí por aí vai. Ronaldo, a situação é simples de ser analisada. Você veja só, o duro antigamente andava de trem. Hoje, aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, o Geraldo colocava o aumento da passagem de trem para mim outro dia. É mais barato andar de ônibus que de trem. Isso não tem lógica. Não tem. Não existe lógica nisso aí. O Geraldo me colocou o aumento, né? E me assustou. O Jesuíno também, lá da região de Magé, também colocou o aumento. É uma paranoia você gastar R$5 e pouco por dia para ir e quer dizer, R$12 praticamente para ir e voltar. 10 dias são R$120, 20 dias são 240. Um quarto do salário mínimo. Isso não tem lógica.
Isso foge, Ronaldo, a qualquer lógica. Vani, Paula, quanta honra. Um grande abraço, Vani. Ronaldo, a Vani, rapaz, é lá de Guapimirim, uma amizade que nós fizemos lá. Um grande abraço, eu estou sempre curtindo as publicações. E a Vani tem um problema sério, rapaz. Ela só publica quitutes deliciosos na página dela, rapaz. Mas aqui, a fotografia do bolo que ela põe, da lasanha, dos quitutes em geral, já engordam a gente só da gente olhar. Grande Vani, estou sempre curtindo aí as suas publicações. Jesus abençoe. O dia que eu for em Guapimirim, vou dar uma passada aí para tomar um café com você. Você me dá essa honra de tomar um cafezinho com você aí. E o grande Luiz, Vani, como vai? Um abração no Luiz aí que eu estou mandando. Fique com Deus, menina, uma honra tê-la conosco. Mas aí, Ronaldo, você começou a permitir que algumas barbáries fossem feitas. Aí a passagem foi ficando cara, a corrupção foi tomando conta na questão do transporte, e aí o governo, como sempre, cria uma situação de escape. Cria o Vale Transporte. Que aí quem vai pagar é a empresa, não é o empregado. E aí a turma do transporte coletivo pode aumentar o transporte coletivo, porque quem vai pagar vai ser o patrão. Não vai ser o patrão, quem vai pagar vai ser o empregado. Porque se o patrão tinha 10 empregados, ele baixa para 9, baixa para 8. Então a situação que sempre o remendo é tragédia, o remendo é trágico. Aí coloca-se essa situação aí do Vale Transporte e você não melhora o transporte, você não investe no transporte. O prefeito agora reeleito, ele vai ter que optar por outra solução, porque em lugar nenhum do mundo, eu falo isso aqui sempre, transporte sobre borracha, ônibus, é transporte de massa. Em lugar nenhum do mundo. Se alguém souber aí algum lugar do mundo que faz transporte de massa em cima de ônibus, em cima de borracha, podia me avisar, postar, para eu aprender. Eu desconheço, Ronaldo. Transporte de massa em qualquer lugar do mundo é sobre trilhos. Eu não conheço de outra forma. Quer dizer, então você já fez ali o BRT, já fez aquela linha específica e tudo? Bota trilho, retorna. Aquele momento triste que o Lacerda retirou do Rio de Janeiro os bondes. E sepultou o trilho porque era mais barato você sepultar o trilho com asfalto do que você retirar o trilho. E eu lembro, rapaz, você pegava ali no centro do Rio de Janeiro, você pegava o bonde para o Engenho Novo. Lembra disso, Ronaldo? Você chegou a pegar, não chegou? Peguei alguma coisa assim. Agora aí era muito mais rápido. Você pegava bonde da tua região aí, você pegava bonde para a Ilha do Governador, rapaz. Hoje você... É interessante. O tempo que você levava era outro. Eu não entendo o que passa na cabeça. Nós não vamos entrar no... Porque o programa, nosso programa é para isso. Não é, a finalidade não é essa, é só comentar a mudança. Porque muda, mas você não vê o benefício aqui, o benefício da massa. Eu não vejo o benefício da massa. Você tem postado aí do trem, dos bondes, há tempo atrás, e a evolução dos tempos, e não mudou nada. Permanece numa mesmice em relação a não dar um transporte nós andamos. Eu acho que nós andamos para trás, Ronaldo. Você vê só, eu andava de trem para ir para o Rio e andava de bonde. Hoje a população anda de mototáxi, quer dizer, eu saí da massa para o individual. Isso não tem lógica. Isso é assustador. Nada contra o mototáxi, que é um transporte de emergência. Mas você não pode piorar o de massa para valorizar o pequeno. Isso não pode acontecer.
Luiz Carlos Bittencourt está aí, boa noite. Um grande abraço, Luiz Carlos, por estar conosco. Jesus abençoe, vamos em frente. Cleude Lima, muito obrigado por estar por aí. E vamos em frente. Outra coisa, até o Geraldo pode nos ajudar aí, não adianta também botar o trem, botar um vagão só ou dois, e botar tempo de meia hora, 40 minutos. Acho que tem que haver toda uma logística em torno disso. O horário de rush, enfim, todo um trabalho que não é ficar atrás de uma mesa e só detalhar ali e mandar para a prática. Não é isso. Você tem que ir a campo, fazer todo um trabalho logístico, de planejamento. Você vê só, quando o Lacerda, isso é muito bom que vocês se lembrem. Quando o Lacerda começa a querer tirar os bondes, é porque o bonde, ele é inglês. Bruno Vivian, grande abraço, obrigado por chegar para nos escutar. O bonde é inglês. Obviamente, o bonde e o trem andam até hoje na mão inglesa. Tá? Então, você pode olhar o trem nas estações, é mão inglesa. Não é? Andam ao contrário de como nós andamos aqui na nossa região, dirigindo nossos automóveis. Então, eu queria recomendar para vocês entrarem na internet e verificarem o bonde no Rio de Janeiro. Ali, por exemplo, onde é hoje o Rio Sul, aquele túnel, que era o túnel novo, vocês vão ver vídeos, vão ver filmes, tá? E todo mundo indo para lá e o bonde vindo na contramão. Aquilo é assustador, Ronaldo. Vocês podem, o vídeo está na internet. Então está todo mundo indo para lá e o bonde está vindo de lá para cá na contramão. Então você dirigia preocupado com o bonde na contramão. E foram muitos os acidentes. Tá? O Geraldo diz que as palavras suas estão corretas, professor Ronaldo, que ele concorda plenamente com você. Essa questão do Rio de Janeiro, vocês vão verificar nos filmes. E aquelas produções do Herbert Richards, né? Narração do Jean Manzon. Entrem na internet aí, pesquisa, que vocês vão ficar arrepiados de ver o bonde na contramão contra todos os carros. Então, realmente, o Lacerda tinha que tomar uma medida com relação àquilo. Agora, extinguir, eu não sei se seria a solução. Nós temos alguns lugares no Rio que tem mão inglesa ainda. Ali onde era o Motel Leblon, que hoje é um hospital, depois foi aquele clube de Minas Gerais, que a gente comprava título e tal. Ali é mão inglesa até hoje. Vocês saem ali vindo ali do Yacht Clube do Rio de Janeiro. Ali, se você quiser voltar, você vai ter que pegar uma mão inglesa. Então, isso existe. Ter mão inglesa não é nada excepcional. Mas o problema é quando você prejudica toda uma sociedade. Aí é grave. Sandra Helena, muito obrigado por estar com a gente. Já publiquei suas fotos, tá, Sandra? Já coloquei suas fotos na página do colégio. Eu não sei não, mas acho que já temos mais de 150 visualizações. Depois você pode dar uma olhadinha. Um grande abraço, Sandra. Obrigado por mandar as fotos para nós. Bruno Vivian, dando seu boa noite para nós. Um grande abraço. Então, veja só, Ronaldo, o que eu digo no livro? É observar também a participação da mulher, do negro, do índio neste desenvolvimento. Utilizarei o plural, vez ou outra, porque é um trabalho coletivo. Eu faço parte dos que possuem a convicção que é muito mais fácil aprender que desaprender. Você, depois que aprende errado, rapaz, para apagar aquilo ali da sua cabeça é complicadíssimo. Você aprendeu errado, aprendeu errado. Depois você corrigir é muito mais difícil. Então a informação ela tem que chegar fácil, principalmente para criança e para adolescente.
Temos aqui um conjunto de verificações em nossa jornada, militando em diferentes segmentos na sociedade. É apenas um testemunho de consequências pedagógicas. O dia a dia estabelece o nosso aprendizado. Quer dizer, a cada dia você vai galgando um degrau. E você vai discutindo, conversando, e esse trabalho vai crescendo gradativamente. Muito bem, nós não falamos de aplicar literalmente o que o passado nos doa de forma brilhante. Os tempos sempre são outros momentos. Como entender os desafios atuais sem a ajuda do passado antigo e recente? É o que a gente está falando agora quando falamos dos transportes. Perfeito. Nós estamos pegando o passado e o recente. Essa é a forma prática de nós conseguirmos conversar. Não é? Os tempos são sempre outros, são outros momentos. Como entender os desafios atuais sem a ajuda do passado antigo e recente? A Inglaterra, assim, também se pauta em decisões judiciais? Como o povo já pensou e agiu? A Inglaterra se pauta em jurisprudência antiga. Lá o rei Jaime I, ela se pauta em decisões antigas. São estudados em introdução ao estudo do direito? Exemplifiquemos com o futebol, essa paixão nacional. Nós teríamos essa pujança do esporte que encanta tantos brasileiros sem as Copas de 58 e 62? Será que se o Brasil não tivesse ganhado 58 e 62, nós teríamos essa discussão toda em cima do futebol? Ainda. Se nós tivéssemos perdido 58 e 62, sem os médicos e dentistas que observaram problemas diversos que os atletas não expunham à época por sentirem-se envergonhados. Nós temos o caso do Vavá. O Vavá tinha os dentes todos estragados. E para conseguir que ele tocasse, Fabi Helena, um abraço. Iari de Araújo, um abraço. Para conseguir que o Vavá dissesse que tinha uma dentição ruim, negócio seríssimo. Porque era humilhante, Ronaldo. Não é? Era humilhante para o indivíduo expor uma boca cheia de cáries. Não é? E o nosso dentista da seleção é que conseguiu esse milagre de fazer a turma se confessar, né, entre aspas, com ele. É a geração que não ri como deseja porque faltam dentes. Quantas fotos no interior nós temos em que a pessoa não tem os dentes da frente e tapa o sorriso com a mão para que não vejam que ele está sem dentes frontais? Então você vai criando situações totalmente diferenciadas. Sem as crônicas do nosso Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, que falavam sempre do futebol. E Nelson Rodrigues tem máximas que a gente... são fabulosas, né? Uma das máximas de Nelson Rodrigues é que o pênalti é alguma coisa tão importante que quem devia bater o presidente do clube. Ia perder tudo. Não é? Quem devia bater o pênalti... partezinha que você colocou ali. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Os caminhos do povo devem ser esquecidos. Eu acho que isso aí já resume um pouquinho das coisas que nós estamos vivenciando. Está aí. Os caminhos do povo. Porque você está falando né? Do plural, no singular, mas de uma maneira coletiva, não é de uma maneira individual. Existe o individual, mas de uma maneira coletiva, porque a história não se baseia só no individual. Ela parte até de alguma coisa individual, mas que abrange, com certeza, a coletividade. Então, sempre coletivo. Os caminhos do povo devem ser esquecidos. Eu acho que aí fica essa reflexão que nós estamos vivenciando. Não, e você mudou, né? Outro dia... Não estou caracterizando nada, não. O que me chamou a atenção foi essa... Você começa a ver o seguinte:
O sucesso de carnaval, nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Isso aí, várias pessoas de qualquer tonalidade de cor de pele saíam fantasiados de nega maluca no carnaval. Eu saí. Saí. Não é? Aí você olha para um Agnaldo Timóteo, quando esse rapaz do Flamengo aí, de uma forma altamente arrogante, acusou alguém, e ele esqueceu que estava lidando com baiano, e baiano é chato. A vida no Brasil começa pela Bahia, não podemos esquecer. São os caminhos do povo. A vida começa por lá. Começa lá pelo Monte Pascoal, por aquela região. Aí os baianos, lá do Bahia, né? Porque não é Bahia, é Bahia. A turma do Esporte Clube Bahia contratou 4 leitores labiais, inclusive um que conseguiria ler em castelhano e um conseguia ler nos 2 idiomas, né? Então constataram ali que o índio Ramírez, vou ser bem objetivo, o índio Ramírez não teria ofendido ninguém. E aí o polêmico Agnaldo Timóteo, rapaz, eu até reproduzi na minha página, ele disse que o negro tem vergonha de ser negro e ele tem orgulho de ser negro. Então Agnaldo Timóteo faz um depoimento ali muito sólido, porque nós começamos a escorregar, Ronaldo, por um caminho que eu não sei onde leva. Eu não sei esse caminho para onde vai. Eu sei que quando você divide a sociedade, você está caminhando por um caminho tortuoso que não chega a lugar nenhum. Quando você tem a sociedade chorando porque houve o assassinato de um policial militar e faz uma manifestação daquele grupo. Aí logo depois tem 2 meninas mortas numa outra ação. Aí quem faz a manifestação é outro grupo. Eu sou muito burro, Ronaldo. Será que pela morte não tinha que todo mundo se manifestar juntos? É um indivíduo, é um ser humano como outro qualquer. Então, quando você fala de morte, você feriu a sociedade como um todo. Então, a tristeza tem que ser coletiva, ela não pode ser individualizada. Na imagem, e aqui não tem religião, nós vamos falar de Jesus aqui. Claro que não, claro que não. Quando a mulher vai ser apedrejada, atire a primeira pedra que estiver sem pecado. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram? Se eles foram, nem eu vejo em você. Olha ali o ser humano que estava ali sendo apedrejado. É a construção do templo interior. São aquelas pedras que não se ouvia nenhum barulho de ferro, né? Trabalhando aquelas pedras. É o nosso templo interior que a gente tem que trabalhar. Então você vai numa manifestação, a maior manifestação que nós tivemos no Rio de Janeiro nos últimos tempos, acho que nos últimos 10 ou 15 anos, foram aqueles 20 centavos da passagem, você lembra? Isso é assustador da gente comentar, Ronaldo. A maior manifestação que nós vimos no centro do Rio de Janeiro foi por aqueles 20 centavos da passagem. Quer dizer, olha a expectativa de importância que a sociedade dá a alguma coisa. Morte é morte, não tem uma morte mais importante do que outra. Morte é morte. Mas é interessante que você falou aí, sociedade é parte da sociedade? A sociedade, o nome já está dizendo. É o todo. Não há parte da sociedade. É o todo, né? Civilização, qual é o lugar do mundo você pode dizer civilização se vemos um ser humano morrendo de fome? A civilização que se pense, que se praze, é quando todos nós
realmente olharmos com empatia e nos ajudarmos mutuamente. Claro que a divisão de renda é uma outra história, isso é normal. Ao próximo combate mesmo, né? Perfeitamente. É isso aí. A sociedade é um todo. Aí eu continuo ali no texto dizendo o seguinte: sem as crônicas do Nelson Rodrigues, sem as narrações do Ari Barroso era flamenguista assim, doente. E tem uma narração que o Zé Vasconcelos imita ele, que o Zé Vasconcelos diz: lá vai o Tele no Fluminense, né? Atacando em cima do Flamengo, lá vai o Tele, lá vai marcar, eu não quero nem olhar. Quer dizer, essa narração do Ari Barroso, com o coração torcendo pelo Flamengo, fez o futebol também crescer na paixão dos brasileiros. E como a transmissão era do Rio, e a rádio de onda média pegava o Brasil todo, você vai ter torcedores de clubes do Rio de Janeiro no Brasil todo. Mas não é um acaso, é a transmissão de época. As TVs Rio e São Paulo, né, e as retransmissões, então aparecia para os brasileiros, não o time da Bahia, não o time do Rio Grande do Sul, apareciam os times da capital, que era o Rio de Janeiro. A história é só a gente estudar que a gente entende. Tem torcedor do Flamengo no Brasil todo. Claro que tem por isso. Porque as transmissões eram do Rio de Janeiro. O Maracanã é construído onde? No Rio de Janeiro. Era o maior palco do futebol mundial. Hoje é a maior referência mundial. Não é mais o maior, porque reduziram a capacidade do Maracanã. Mas continua sendo um palco importantíssimo no futebol mundial. Não tem jeito. A turma de Valdir Amaral, Jorge Cury, Luiz Mendes, Mário Viana com 2 N's, né? Que era policial federal, e quando o juiz roubava lá, segundo ele gostava muito de dizer assim: que saudade das minhas algemas. Era a expressão que ele usava na narrativa, né? E João Saldanha e tantos outros. João Saldanha, o Brasil tem umas peculiaridades, né? Bola no o João mato, Saldanha... de campeonato. Quem falava isso? Como? Bola no mato, que o jogo é de campeonato. Não lembro. Eu acho que era ele. Eu acho que era João Saldanha, não era? João Saldanha. Então, o João Saldanha, comunista declarado, filiado ao Partido Comunista. E é técnico da seleção brasileira e qualifica a seleção brasileira nas oitavas de final como comunista. Governo Médici, que loucura! O Brasil tem umas coisas que tem que parar para analisar. Não, o comunista, confessamente comunista, João Saldanha. Aí ele se sente tão importante que tem uma hora que ele resolve peitar o presidente, aí ele sai. Né? Ele manda dizer ao Médici, numa entrevista, que o presidente cuide do seu ministério, do time de futebol brasileiro, ele cuidava. Aí deu tchau para a seleção brasileira. Grande vereador Carlão Chambarelli, um grande abraço e a nossa gratidão sempre pelo nosso Colégio Leopoldo deter a medalha Comendador Soares, que é a maior honraria da Câmara de Nova Iguaçu, e por ser hoje patrimônio cultural de Nova Iguaçu. Muito obrigado, vereador Carlão Chambarelli. Gratidão sempre. O Cláudio Coutinho, por exemplo. Cláudio Coutinho era um capitão do Exército, que vira técnico, e era um indivíduo professor de educação física, e que conhecia o método de Kenneth Cooper, e aplica o método Cooper na seleção. Então, por favor, quando nós falarmos de certas coisas, nós temos que juntar todo mundo que contribuiu para aquilo. Hoje, Ronaldo, eu morro de rir, rapaz. O camarada começa a fazer uma parede e diz assim: porque eu fiz, não sei, ele fez sozinho, não tem ninguém com ele não, ele fez sozinho. Eu criei não sei o que, eu criei não sei o que lá, né?
Ele não conhece o plural, nós. Ele não conhece a equipe. E nesse livro, Trabalhando o Conhecimento, eu procuro mostrar que sempre somos nós. E, enfaticamente, eu bato nessa tecla, Arnaldo. Sempre somos nós. Quer dizer, eu falei aqui uma besteirinha sobre futebol, porque o futebol todo mundo gosta. Não é? Como é que você vai falar de futebol no Brasil sem falar de Zagallo, de Garrincha, de Pelé, de Leônidas da Silva, de Didi, que faz o primeiro gol do Maracanã, Jair da Rosa Pinta, Tim, Heleno. É difícil, rapaz. Se você não respeitar a contribuição dos que vieram antes e tentar achar que você sozinho resolve, você não tem sentimento de grupo. É aquilo que eu sempre prego. Se o Brasil caminha para criar castas, e se a morte do João vai ser uma condenação maior do que a morte do José, realmente nós estamos indo para lugar nenhum. Ah, isso é crime hediondo, aquele ali não é. Ué, separativismo. Uma criança não é crime hediondo? Então a gente precisa parar e começar a entender que essas aberrações, volto a dizer, para mim são aberrações, de você diferenciar a morte. A morte de A e a morte de B. A morte será sempre um fato a ser esclarecido com detalhes. Porque o tirar a vida de alguém é algo sempre, para mim, hediondo. Isso só deve acontecer quando não há outro recurso. Então, por favor, essa tecla nós temos que bater sempre, porque a sociedade começa a dividir, e volto ao pedido de sempre. Leiam O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Nicolau Machiavelli. Leiam. Essa separação da sociedade em categorias não leva a lugar nenhum. Vocês vejam a situação da Índia com as suas castas, e lá a punição é mais severa porque você só troca de casta se nascer de novo. Quer dizer, você já estabelece onde você nasceu. Então, onde você nasceu, meu irmão, você já está ali e isso é finito, não tem outra chance. Impressionante. Você só troca de casta se nascer de novo. Nós temos que progredir, gente. Nós não podemos retornar a citações, a observações que estão totalmente obsoletas. Na Revolução Francesa, com a sua liberdade, igualdade e fraternidade, com a questão dos direitos humanos, etc., você entra e daqui a pouco uma parte da sociedade começa a rejeitar o direito humano, começa a confundir assistência social com socialismo. Falta de cultura. Nosso bate-papo pega por aí. Aqueles que não têm a cultura necessária para esse tipo de discussão devem se informar melhor, para que nós possamos ter uma sociedade justa e igualitária. Se continuarmos dividindo em castas e valorizando alguns setores da sociedade, nós continuaremos desenvolvendo esse processo monstruoso que se instalou. E olhem que no período democrata, de pós-ditadura militar, nós tivemos muito essas valorizações, tá? E isso me preocupa muito em você criar castas diferenciadas, com punição diferenciada. Isso não leva a lugar nenhum. Principalmente porque também não tem diminuído a questão dos homicídios. Essa legislação não surtiu efeito. Será que não é hora de vocês investirem, como nós, em educação, em respeito ao ser humano dentro da escola?
Educação se fala em educativo e não coercitivo, que é bem diferente. E nem corretivo, né? E nem questão de correção e correição. Não é nem essa finalidade. Você vai fazendo com que a criança entenda que ela tem que observar essas questões. Muito bem. Em toda a história da humanidade, eu vou em frente. E só para encerrar o nosso bate-papo de hoje, que eu já concluí o meu tempo, o nosso tempo, eu queria citar um exemplo da minha educação lá nos anos 50 e dos meus pais nos anos 40. Havia uma poesia que eu declamava, não me lembro mais o autor, vou ter que pesquisar na internet. Pesquisei, não encontrei. Mas a poesia dizia o seguinte, que a família estava reunida na hora do almoço e receberam uma visita, Ronaldo. E, de repente, a criança, seus 6 anos, 5 anos, abriu a boca e disse, pai, rapaz, coitada da criança, né? Já tomou uma reprimenda de todo mundo e a velha voz que dizia, a mesa não fala criança bem educada. Que a criança não tinha condição de falar à mesa. Eu estou falando dos anos 40, 50, gente. Eu não estou falando do Império, não. Aí a criança continua à mesa e todo mundo encerra e depois eu vou achar essa poesia para vocês, se Deus quiser. Aí depois do almoço, depois do jantar, a mãe chama a criança ao quarto e dá-lhe uma reprimenda brava, sabe, Ronaldo? Poxa, você querendo falar, querendo envergonhar a família, você não sabe que criança não fala, etc, etc. Tá. O que você queria dizer? A criança disse, não, agora o papai já comeu a lagarta da salada. Ele só queria informar que tinha uma lagarta na salada, ele não queria falar mais nada, não. Aí o pai comeu a lagarta com alface, com tudo, e está tudo certo já. Eu não pude falar, não tem problema. Eu tenho aqui umas irmãs que são nordestinas e elas sempre me contaram as histórias interessantíssimas. Que se elas fossem visitar alguém com fome e alguém oferecesse comida e elas aceitassem, apanhavam muito quando chegassem em casa. Era humilhação você aceitar comida de outra casa. Então, essa educação, Ronaldo, foi um negócio assim altamente deprimente e que a sociedade tem que começar. Aí uma das irmãs dizia para mim, Paulinho, seu Paulinho, nós chamamos de seu Paulinho, eu não queria nem saber, eu estava com uma fome danada, aí eu ofereci, eu comia mesmo. Sabia que eu ia apanhar, mas ia apanhar de barriga cheia. Bom, são as nossas observações. Eu vou manter essa linha, Ronaldo, amanhã para a gente continuar analisando essas questões do caminhar da sociedade, que eu acho importante. Tá? E vamos em frente. Geraldo dos Santos, um grande abraço, tá aí o grande Geraldo. Olha lá, ele disse aqui, minha mãe passou por isso. Igor Lourenço está assistindo. Grande abraço, Igor, Jesus o abençoe. Meu pai teve que casar porque foi escolhido. A minha avó também. A mãe da minha mãe também foi casamento escolhido. Casou com 13 para 14 anos. Negócio sério, né? Praticamente um estupro, né? Mas vamos em frente. A pedofilia, é isso aí. Mas vamos em frente. Ronaldo, suas conclusões finais. Meus amigos e amigas, paz, saúde e gratidão a todos. Vamos manter as recomendações, fazemos as nossas saídas, se tiver, mas mantendo as recomendações que eles pedem. Eu, por exemplo, tenho que sair, comprar as coisas e tal, mas mantendo lá todos os adereços, todas as coisas dentro da normalidade. Muita paz e que Jesus os abençoe.
Eu digo a vocês que o meu Facebook é um obituário. Vários irmãos de maçonaria nos deixaram nesse Brasil e a gente está sempre recebendo essas notícias. E eu queria dar um abraço muito querido a alguém que durante muito tempo trabalhou aqui em Nova Iguaçu com a gente, que é o nosso Raimundo Gondim. O Raimundo Gondim fazia um programa na Rádio Tropical, que era o Ronda da Baixada. E ele informava as questões de violência e tal da nossa região. Foi candidato a vereador em Mesquita nessas últimas eleições, não se elegeu, mas continuou firme na sua determinação. E, infelizmente, foi internado, complicações de Covid e nos deixou. Parabéns, Gondi, pela sua jornada. Jesus o abençoe onde você estiver. E vamos em frente, todos nós, lembrando, Covid está aí, firme e forte, e nós não podemos vacilar. Todos os cuidados são necessários. Eu só volto às aulas esse ano presenciais se nós tivermos garantias com relação à integridade de nossos alunos. Caso contrário, não posso fazê-lo. Meus irmãos, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com ele.